Bom, pessoal, vamos começar a costurar? Bom, vamos por partes, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, já deixar alguns bolsinhos já prontos, né? E a gente vai aproveitar a linha que tá ali, que é a preta. E como eu tenho algumas coisas aqui que são pretas, deixa eu ver o que eu tenho aqui. O que eu tiver com linha preta eu já vou adiantar, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar, tá, aquele bolsinho que eu expliquei pra vocês, que é do porta-cartões. Se vocês quiserem, vocês podem passar, tá? Em cada dobrinha dessa aqui, vocês podem passar uma costurinha para dar um acabamento bonitinho. Eu vou passar porque como essa é uma carteirinha que eu vou vender, então eu quero fazer ela bem bacaninha, tá? Então vamos lá. Já coloquei a minha linha preta. Se atentem, tá, gente? A sempre usar as linhas nas cores que vocês estão usando o tecido ou o material aí de vocês, porque vai ficar um acabamento melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar na primeira dobra. Eu vou colocar, gente, um ponto um pouquinho mais largo, tá? Eu vou colocar aqui em 3,5, acho que tá bom. Aí, eu vou passar em todos, tá bom? Eu vou terminar de passar. Pronto, já passei, tá? Aí, nessa última parte aqui, eu vou colocar um viezinho. Eu tô colocando um viezinho daqueles de algodão, sabe? Aquele tipo gorgurão, tá? Eu vou passar um viezinho e já vou deixar ela prontinha já pra gente colocar a parte do forro. Bom, antes de colocar o viés, agora que eu me atentei. Eu vou colocar primeiro o forrinho nas costas, tá? Eu vou, no caso, lá no molde tem, né? No drive tem lá a medida certinha. Vocês vão colocar aqui certinho, ó, na parte de trás. E vão passar uma costurinha, vocês vão passar uma costurinha na parte de baixo, tá? Só na parte de baixo. Essa parte de cima aqui, nessa parte de cima aqui, vocês vão deixar ela para vocês passarem junto com o viés para já deixar o acabamento pronto. Bom, eu coloquei, tá? Costurei nessa parte de baixo. Agora aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que é a parte de cima, eu vou até dar uma descosturadinha aqui, porque eu acabei costurando a lateral. Então, vocês vão deixar ela abertinha assim, ó, e vão passar o viezinho nessa parte de cima aqui. Depois que eu passar o viés, eu vou, no caso, passar o viés não, depois que eu juntar aqui, ó, essa parte aqui, ó, aí que eu vou passar o viezinho. Bom, gente, então aqui, ó, eu costurei nessa parte de baixo, tá? O forro. Aí, nessa parte aqui de cima aqui, ó, onde eu vou passar o viés, vocês deixem essa parte aqui aberta. E aí, vocês vão vir com o seu viezinho de gorgurão e vão colocar aqui e já vai fechar tudo, tá? Tanto a parte das costas, quanto aqui a frente já vai ficar com o acabamento já prontinho. Bom, já coloquei, tá? O viezinho aqui já deu acabamento, ó. Dá pra vocês observarem, né? Que tá todo acabadinho. E a parte das costas também. Porque isso aqui, gente, ele vai ser um bolsinho também atrás, tá? Bom, então agora a gente vai pra parte do outro bolsinho, que é esse bolsinho aqui de dentro também. É um bolsinho que vocês podem colocar um nome, né? Vocês podem fazer algum detalhezinho também, né? Então, fica a critério de vocês. Eu também vou dar um acabamentozinho aqui. E se vocês quiserem, vocês podem aproveitar e colocar também uma cianinha, tá? Pode colocar uma cianinha para dar um acabamentinho bacana. Vamos lá. Olhem só como que ficou bonitinho com a cianinha. Dá um charmezinho na peça, né, gente? Fica muito fofo. Bom, então as partes aqui, por enquanto, que eu no caso, usei preto, por enquanto são essas. Depois eu vou ter que usar mais em um outro acabamento, mas a gente troca a linha de novo. Agora eu vou trocar a minha linha, vou colocar a linha vermelha e eu vou fazer o acabamento dessa parte aqui, gente, da abinha de fechamento. Mas antes de fazer, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu tenho que marcar o meio, eu vou dobrar aqui ao meio da peça, tá? Encontrei o meiozinho aqui, dou um pique. E aí, vocês vão marcar de fora pra dentro, vocês vão colocar 2 centímetros, tá? Porque vocês vão usar esse botãozinho aqui também, é um botão imantado, tá? Esses botões.
E aí, vocês vão colocar primeiramente essa parte aqui, ó, que é eles falam que é o macho, e essa aqui é a fêmea. Não sei porquê, mas... Brincadeirinha, gente, só pra descontrair. Então, aqui, ó, aí vocês vão colocar, tá? Ele aqui, depois que vocês marcaram, né? Tipo assim, desceu aqui 2 centímetros, faz um pontinho. E aí, na bolinha que vocês marcaram, vocês vão colocar essa chapinha, marca um risquinho aqui, marca o risquinho aqui, dá um piquezinho pra cortar. E aí, vão colocar o botãozinho, tá? Já vou deixar meu botãozinho preparado. E aí, a gente já volta com a costura do viés pra dar o acabamento. Bom, troquei a minha linha, tá? E coloquei o meu botãozinho aqui. Um detalhe, gente, o botãozinho a gente deve colocar na parte de dentro dessa abinha. Essa aqui vai ficar por fora e essa aqui vai ficar por dentro. Aí, eu vou colocar aqui, ó, costas com costas, tá? E aí, eu gosto de passar uma costurinha de segurança aqui em volta primeiro. Eu vou passar essa costurinha em volta e depois eu vou pegar o meu viezinho, tá? E vou costurar em volta da minha abinha. Bom, vamos lá. O meu viezinho, eu vou começar a costurar ele na parte de dentro, tá? Eu começo aqui, ó, bem nessa beiradinha aqui, vou começar a costurar com o pezinho de máquina, tá? E aí, vou fazendo a volta bonitinha. Vocês precisam, né, nessa parte aqui, ó, ajudar o seu viezinho para ele fazer uma voltinha bacana. E aí, a gente vai virar e rebater. Pronto, aí agora eu vou virar, tá? Eu vou virar todo esse viés para o lado de fora, ok? E aí, nós vamos rebater esse viés bem delicadamente, para ele ficar, né, com um acabamento bonito, tá? Ajeitem direitinho essas partes aqui das curvas, tá? E aí, a gente vai fazer esse acabamento bem bonitinho, tá bom? Vamos lá. Olha, ficou assim. Olha como fica bonitinho. Bom, agora a outra parte que nós vamos fazer vai ser dos bolsinhos, tá? De plástico, tá? Ele, no caso aqui, ó, essa parte que é áspera, vocês vão deixar do lado de fora. E a partezinha do lado de dentro. Então, aqui, ó, vocês vão colocar um viezinho, no caso. A gente vai colocar o zíper aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Eu separei um zíper de 11 centímetros, tá? E aí, eu vou colocar também um acabamento aqui com viés e a cianinha. E aí, eu venho, coloco também o meu zíper, tá? E depois eu vou prender o zíper na parte de cima, vai ficar dessa forma. Bom, como que eu coloco a cianinha? Eu costumo prender ela aqui, gente, antes de colocar o meu viés, tá? Porque aí, na hora que eu for colocar, ela vai ficar mais certinha, tá? Aí, eu coloco aqui, e aí, já depois eu já coloco tudo junto o zíper,
dessa forma aqui. Fica mais prático e fica com um acabamento melhor. Bom, depois que eu costurei o meu zíper nessa partezinha menor, aí eu vou colocar a parte maior nas costas, tá? E aí, o meu zíper tem que bater rente aqui, ó, essa parte reta dessa partezinha maior. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui também. Depois que eu passei a costura, eu vou pôr o meu cursor e aí eu vou dar um acabamento com o viezinho em toda a volta dele. Bom, aí, gente, ó, já coloquei o meu cursor, deixei ele aqui no meio. Agora, eu vou passar o viés, tá? Aqui em volta, tá? Bom, então, costurei o viés na parte de trás, tá? Agora, eu vou rebater ele na parte da frente. Eu vou acertando, gente, esse viés e vou cobrindo onde tem a costura que eu fiz nas costas, tá? Então, a gente vai fazendo bem devagar para ele ficar com acabamento bacana, porque o viés, se a gente não fazer com calma, ele sai torto e não fica bonito, né? Bom, ficou assim, ó, tá? Ficou com esse acabamentinho, tá? Olha só. Então, a partezinha do bolso também e da abinha já tá pronta, o outro bolsinho. Agora, nós vamos pra parte de fora, tá? A parte de fora, nós vamos fazer um bolsinho embutido. Eu cortei, gente, a medida de 16 de comprimento por 12 de largura. Esse aqui vai ser o tecidinho que nós vamos fazer o bolsinho embutido. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um zíper, tá? Esse zíper, ele tem que ter a medida de 11 centímetros. E vou pegar 4 quadradinhos de tecido na medida de 4 centímetros por 4, tá? Que a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, desse zíper. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar a frente com frente do zíper, tá? E aqui, ó, eu vou colocar frente com frente também, perdão, costas com costas do zíper, porque na hora que eu for virar ele para trás, eles vão ficar com um acabamento bacaninha. Então, aqui, ó, coloquei aqui e agora eu vou passar uma costurinha aqui. E aí, depois eu venho, ponho o cursor e aí faço o acabamento lá de cá. Então, aqui, ó, como eu falei com vocês, costurei, tá? Assim. Aqui eu costurei virado e tem que até arrumar aqui, ó. Então, aqui, ó, costurei assim, tá? Aí, eu vou virar aqui e vou rebater uma costurinha aqui pra dar acabamento, tá? Bom, então, ficou assim. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, dobrei ele ao meio, tá? Coloquei aqui costura com costura e já marquei o meio, porque eu vou precisar de centralizar isso aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar, gente, e vou colocar, tá? Esse bolsinho assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Primeira coisa, eu pego o meu tecidinho, tá? Que vai ser o bolsinho. Vou dobrar ele aqui, ó, ao meio, no sentido horizontal aqui, tá? No sentido do comprimento. E vou marcar o meio de um lado e o meio do outro. Depois que eu marquei os meios, eu vou colocar aqui, ó, o meiozinho aqui com o meiozinho daqui. E vou costurar aqui, ó, costas do zíper com frente do tecidinho. E vou passar uma costura. Ficou assim, tá? Agora, essa parte aqui, ó, que ficou aberta, a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou encontrar os meios, tá? E vou costurar também assim. E ficou assim, gente, ó, tá? Ficou dessa forma aqui. O que que eu vou fazer agora? Quando vocês imprimirem o molde de vocês lá, a peça, vai vir assim, ó, dessa forma aqui. Ele vai estar, ó, desse jeito aqui. Vocês vão ter que recortar essa parte igual está lá
no Drive, tá? Aí, tipo, vocês vão imprimir, aí vocês vão ver que tem uma parte que vocês vão ter que cortar. Aí, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, e aí eu vou colocar ela frente com frente, eu vou achar o meio aqui também, e vou achar frente com frente, e vou costurar aqui. Aí, viro e rebato. Depois que eu costurei, eu vou virar ele todo pra trás, tá? E vou rebater a costura aqui pra dar um acabamentinho. Aí, ó, fica dessa forma aqui. Vocês puxam o bolsinho pra cá e o outro pra cá. E aí, vão passar a costura aqui. E ficou assim, ok? Agora, eu vou pegar a outra parte, o telefone tá que toca. Voltando, gente, hoje o telefone tá igual delegacia. Então, aqui, ó, agora eu vou pegar aqui, ó, aqui eu já terminei. Agora, essa parte daqui, ó, eu vou puxar agora o bolso pra baixo. E aí, eu vou costurar essa outra parte aqui, ó, tá? A parte reta, eu vou achar o meio também e vou costurar assim, ó, tá? Essa parte aqui. Aqui, ó, coloquei os prendedores, tá? Então, aqui o bolso tá pra baixo. Então, vou passar uma costurinha e depois eu viro e vou rebater. Bom, gente, costurei, agora eu vou, no caso aqui, ó, eu vou virar assim, ó, e rebater. Puxei, tá? Então, vai ficar assim, ó, puxa o bolso pra cá e a outra parte pra cá. E aí, aqui, ó, passa a costura bem aqui. Bom, então, gente, ó, o bolsinho já está pronto. Bolsinho interno, olha, como que ele fica todo embutidinho, ó. Não tem costura nenhuma que dá pra ver, ó, tá? Então, tá todo embutidinho já. Agora, eu vou pegar e vou costurar essa parte aqui desse bolso aqui, ó, de dentro. Eu vou pegar, estico ele todo, coloco um alfinete e vou costurar aqui até o máximo que eu conseguir e aqui também. Bom, depois que, né, tiver tudo pronto, eu vou refilar aqui. Vou refilar aqui, tira esse excesso de tecido aqui também. Eu vou dobrar ele assim ao meio e vou achar aqui, ó, tá? Vou dar um piquezinho. Aí, eu já vou aproveitar e já vou colocar a minha abinha. A abinha, essa parte aqui, ó, a frente dela vai ficar virada pra frente da parte da capa. E aí, eu vou colocar